1 Samuel, capítulo 8, versos 1 a 28, a 22, para nossa meditação desta manhã, nossa reflexão na santa e bendita palavra do Senhor. Samuel, capítulo de número 8, versos 1 a 22. 1 Samuel 8, de 1 a 22. Se alguém ainda não entregou ali um panetone para... Já entregou? Muito obrigado, irmã Marilza. Eu digo, irmãos, que na diretoria a função mais espinhosa, depois do presidente que tem que estar também tomando decisões, é a tesouraria. Então, muito obrigado. Deus tem sempre levantado pessoas para cuidar dessa área nesta igreja, e todos com excelência. O primeiro tesoureiro que tivemos aqui, depois que cheguei, foi o irmão Milton, que por 4 anos trabalhou com excelência. Depois tivemos a irmã Raquel, que por 10 anos trabalhou com muita excelência. Depois tivemos o irmão Jean, que por 5 anos também trabalhou com excelência. E agora, nesse ano, a irmã Marilza também tem trabalhado com muito zelo e muita excelência também. Então nós louvamos a Deus pelas pessoas que Deus tem colocado nessa função tão importante. Diz a palavra de Deus: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. Porém esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo, em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei, e disse: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. E os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não atendeu à voz de Samuel, e disse: não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras.
Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atende a sua voz, estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Amém. Que a tua palavra, Senhor, tenha livre curso, trabalhando, transformando, edificando, inspirando e conformando-nos à tua vontade, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, podem assentar. Quem governa a sua vida? Quem governa a sua vida? O texto que nós lemos, queridos, preste bastante atenção, é o registro de um momento histórico para Israel. É a transição do sistema de juízes para a monarquia. O texto nos apresenta o pano de fundo que levou o povo a pedir um rei. O pedido em si não era o problema, pois Deus já havia dito a Moisés lá atrás que chegaria um dia em que a monarquia seria estabelecida. Por isso o Senhor antecipadamente lá para Moisés estabeleceu os critérios para a monarquia, bem como os direitos e os deveres do rei. Antes de que houvesse rei, antes que se estabelecesse um rei, o Senhor já havia dito que lá na frente isso aconteceria. Então o problema era no contexto, as razões para tal pedido. Esse era o problema não estava no rei em si, mas estava sim no contexto, as razões. Israel deveria ser um reino teocrático. O que é um reino teocrático? Você está aqui comigo, irmão? Amém? Então fica aqui comigo, por favor, não te distraia. Você se distrair, fica difícil a palavra penetrar no seu coração. Se você estiver atento, já é difícil, porque o diabo fica tentando roubar a palavra o tempo todo. Se você viajar, piorou. Você sai daqui sem entender bulhufas, não cresce, entra ano, sai ano, você está sempre na nico, não cresce. Então preste atenção para entrar no seu coração a palavra de Deus. Israel deveria ser um reino teocrático. O que é uma teocracia? É o governo de Deus sobre as pessoas, independentemente se fosse com juízes, com sacerdotes, com profetas ou reis, porque todas essas figuras de governo deveriam, em tese, buscar a direção de Deus, a vontade de Deus para a nação. Então a nação ser governada por um rei, por um juiz, por um sacerdote, ou ser dirigida por um profeta, ou por quem quer que fosse, não é o problema é que essa pessoa deveria estar debaixo do governo de Deus, porque o governo de fato seria do Senhor. Ele é quem governaria a nação, o próprio Deus. Trazendo para o nosso contexto hoje, nós, a igreja foi estabelecida como reino sacerdotal. O único cabeça da igreja é Cristo. O único dono da igreja é Cristo. Nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum sacerdote, seja lá o que for, tem autoridade para dirigir a igreja. Somente Cristo, Ele é a cabeça. Por isso nós oramos. Aqui como batistas nós temos o nosso sistema congregacional, onde a assembleia participa das decisões. Mas muitas vezes as decisões não são tomadas segundo a vontade de Deus, porque se toma decisões de acordo com interesses pessoais. Eu quero este, eu não quero aquele. Eu não quero que aquela pessoa seja eleita para alguma coisa que eu não gosto dela. Mas quem é que governa a igreja e que tem que estabelecer? É Deus. Mas então por que eu participo? Para você orar e buscar conhecer Deus. Eu vou agora participar aqui de um processo de votação para escolher a liderança da minha igreja. Coloca no meu coração as pessoas que eu devo estar ajudando a eleger. Apresenta, Senhor, para a gente as pessoas certas que o Senhor tem para conduzir o teu povo. Você ora, você busca a direção de Deus. Pelo menos deveria ser assim. Mas no meio da igreja, e agora eu vou falar em termos gerais, o que impera, e isso, irmãos, é triste, mas é verdade.
falando agora de igreja, não estou falando da nossa igreja local, estou falando da igreja em termos gerais. O que impera é a politicagem, é aquela briga eterna pelo poder, para se estar no poder, porque se acha que isso é poder, e o ser humano busca poder. Mas a igreja de Jesus, em tese, ela deve ser dirigida pela cabeça, e a cabeça é Cristo, Ele é a cabeça. Por isso, eu preciso sempre, como pastor dessa igreja, sempre com muito temor e tremor, buscar de Deus a direção para a vida da igreja, e estar atento àquilo que Ele quer, porque o rebanho é dele, é Ele que é o cabeça, a cabeça, é Ele quem governa, é Ele quem manda, a igreja é dele. No âmbito pessoal, individual, particular, não é diferente. O único que tem autoridade para dirigir e governar a sua vida é Jesus. Em tese, é o que deveria ser. Mas a pergunta é, e a pergunta da palavra desta manhã: Cristo tem governado a sua vida, ou você ainda detém o controle acionário? Cristo tem governado a sua vida, ou você ainda detém o controle acionário? O que isso significa, pastor? Significa que toda decisão que Deus fala para você tomar, que é boa, que você gosta, você diz sim, Senhor. Toda decisão que Deus manda você tomar, ou qualquer coisa que Ele mande você fazer e você não gosta, você diz não, Senhor, eu vou fazer do meu jeito. Infelizmente tem sido assim muitas vezes. As decisões que contrariam a sua vontade, quem está tomando? É você mesmo? Ou é Deus? Às vezes Deus diz: eu quero que você assuma tal trabalho na igreja, tal serviço. Ah não, isso eu não quero fazer. Ué, mas não é Ele que deveria governar a sua vida? Quando você toma uma decisão: ah, eu quero estar fazendo tal coisa, e Deus diz para você: não faça isso, porque isso não é a minha vontade. Você tem se sujeitado a Ele ou não? O que você tem feito diante disso? O que significa você deter o controle acionário? Significa que você só se submete quando aquilo que Deus está falando é do teu agrado. Quando não é do seu agrado, você simplesmente deixa de fazer, argumenta, acha texto bíblico para provar que você está certo, e Deus falando com você, mas você quer argumentar que na verdade tem que ser do seu jeito. Então quem governa a sua vida? O texto que nós acabamos de ler aqui nos fornece alguns elementos que influenciam e atrapalham o governo de Deus em nossas vidas. Então eu quero ver com você nesta manhã, de forma bem rápida, o que realmente atrapalha, quais são os fatores que atrapalham o governo de Deus em nossa vida. O que é que tem atrapalhado, desde lá até hoje, o que tem atrapalhado o governo de Deus na vida das pessoas? O primeiro fator chama-se natureza caída. Repita comigo: natureza caída. Portanto, filho de peixe, peixinho não é. Filho de peixe, peixinho não é. No versículo 3, nós vamos descobrir isso no que nós lemos aqui. Poderíamos pensar que se nascemos de pais piedosos, de pais santos, então é óbvio que seremos piedosos e santos, certo? Não, errado. Cada um de nós já nasce com um DNA defeituoso por causa do chamado pecado original. Então cada um de nós já nasce com um probleminha que tem que resolver, chamado pecado. Já nasce em pecado. Então a natureza caída, você já nasce com ela. Então por mais que seus pais sejam piedosos, sejam santos, isso não significa que você será piedoso e santo. Quando Deus destruiu a terra com o dilúvio, foi para que recomeçasse com uma família piedosa e santa. A família de Noé. Veja só, irmãos, tudo começando do zero de novo,
com uma família escolhida por Deus, uma família de um homem que andava com Deus, diz a Bíblia. Agora então vai ser tudo perfeito. Todos os descendentes de Noé seguiram seu exemplo de piedade? Não passou muito tempo e nós encontramos o que? Babel. Babel é logo ali depois de Noé. Não passou muito tempo e logo toda a geração humana estava novamente corrompida. Por quê? Porque filho de peixe, peixinho não é não. Porque a natureza caída é um sério problema. Samuel, sacerdote, profeta, juiz, um homem santo e piedoso. O que se esperava dos filhos de Samuel? Que fossem iguais a Samuel. Isso aconteceu? Aconteceu? Não, você leu no texto bíblico. A culpa foi de Samuel? Foi de Samuel? Eu acredito piamente que não. Samuel foi um modelo para a sua família e para a sua nação. Quando ele entregou o seu posto, ele conclamou o povo, ele reuniu o povo e diz: olha, eu estou aqui agora diante de vocês e diante de Deus. Se qualquer um de vocês tiver qualquer acusação contra a minha vida, se manifeste agora. Eu quero restituir. Se eu julguei mal, se eu roubei, se eu defraudei, se eu fiz qualquer coisa que pudesse de alguma forma trazer prejuízo para alguém, fale agora, diante de Deus e de toda a nação. E é interessante, irmãos, que ninguém teve uma unha para acusar Samuel. Um ministério longevo, mais de 50 anos e nada que desmerecesse. Mas os seus filhos, corruptos. Mas é uma questão de DNA. E ainda, enquanto é interessante, eu estava preparando a palavra que o Senhor estava falando no meu coração, eu passei na minha leitura devocional pela manhã, em 1 Crônicas capítulo 6, e me chamou a atenção um versículo que saltou aos meus olhos, porque vai mostrar exatamente isso. Olha o que acontece. Escolhas pessoais, meus queridos, determinam quem nós somos. Olha o que está escrito em 1 Crônicas 6, 31 a 33. São estes os homens que Davi constituiu para dirigir o canto na casa do Senhor, depois que a arca foi colocada lá. Ministravam diante do tabernáculo da tenda do encontro, com cânticos, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e exerciam o seu ministério segundo a ordem prescrita. Há uma natureza caída que sempre quer reassumir o controle, e é ela quem quer nos impedir, ou quer impedir que o Senhor governe a nossa vida, porque a vontade de Deus contraria a vontade da carne. Sempre a vontade de Deus vai contrariar a sua própria vontade.
Repita isso para o seu irmão, para ele não esquecer dessa verdade. A vontade de Deus sempre vai contrariar a sua vontade. Por isso, meu querido irmão, a velha natureza é um dos problemas para que Deus reine e governe plenamente na nossa vida. Para que esse problema seja resolvido, precisamos estar continuamente na cruz de Cristo, crucificados com Cristo. A velha natureza tem que ser colocada lá reiteradas vezes. Diariamente você tem que estar na cruz com Cristo. Diariamente a sua natureza tem que estar lá. Diariamente a sua vontade tem que estar submissa à vontade de Deus. Porque a velha natureza, ela não quer que o Senhor governe a sua vida. Ela quer estar no controle. Por isso é muito importante, nós desta manhã celebramos a cruz, o sacrifício de Jesus. Mas mais do que celebrar isso, a gente precisa estar na cruz com Cristo todos os dias, para que Ele possa de fato reinar e governar. Quando a velha natureza, quando o desejo de assumir o controle aparece, você vai estar na cruz. Aqui quem governa é o Senhor Jesus. Minha carne está crucificada. Você vai poder dizer como Paulo: estou crucificado com Cristo. É isso que precisa, meu querido irmão. O primeiro fator que atrapalha o governo de Deus chama-se natureza caída. Mas há um outro fator também que atrapalha o governo de Deus: o problema de sempre. E qual é o problema de sempre? Olhar para os maus exemplos. Deixa eu perguntar para você: nós temos bons exemplos na vida dessa igreja? Sim ou não? Nós temos maus exemplos na vida dessa igreja? Sim ou não? E a sua facilidade é de olhar para quem? É de olhar para quem? Para os maus exemplos. Outra coisa que atrapalha muito o governo de Deus em nossa vida é a tendência que temos de sempre olhar para os maus exemplos. O povo de Israel tinha em Samuel um excelente exemplo, mas fixou seus olhos nos filhos de Samuel. E é claro que aqui a gente entende que havia uma preocupação de continuidade, mas os olhos deles, começaram a estar postos nos filhos e não no Samuel como um bom exemplo. Quantos de nós temos rejeitado o governo de Deus em nossas vidas, usando a desculpa do mau exemplo dos outros? Quando olhamos para os outros, deixamos de olhar para Jesus. O nosso modelo é o Pai Celeste. Por isso Jesus, Ele vai nos dizer que nós devemos ser perfeitos, como é perfeito o nosso Pai Celeste. Mateus 5,48. O nosso modelo de perfeição, nosso modelo de maturidade. Então, sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Quando a gente começa a desviar o olhar de Jesus, e a gente começa então a também permitir, que outras coisas governem, outros pensamentos tomem o nosso coração e a nossa mente, porque começamos a olhar para os outros e começamos a questionar: será que vale a pena? Será que vale a pena? Olha, eu estou olhando para tal pessoa, está lá na igreja, está cantando, está pregando, está fazendo, está acontecendo. Não vale a pena. E isso, irmão, enfraquece a sua fé, enfraquece a sua vida. Isso significa que o governo de Deus na sua vida acaba sendo atrapalhado. E se você olhar aqui, por 3 vezes esse povo vai dizer assim: nós queremos um rei que governe a nossa vida. Por causa de quê? Por causa do mau exemplo dos teus filhos. Nós não queremos mais, que seja essa continuidade de juízo. Nós queremos um rei. E é interessante que no versículo de número 20, ele vai dizer assim: olha, o nosso rei, aqui na revista atualizada diz assim, e eu achei isso tão pesado, irmãos. Ele diz assim: o nosso rei poderá governar-nos. Eles estão dizendo: não, o nosso rei poderá governar-nos.
Ou seja, eles estão dando controle para outro exatamente porque estão olhando para os maus exemplos. E muitas vezes você começa a aceitar as ideias do diabo, que começa a penetrar na sua mente, no seu coração, por causa dos maus exemplos. Sai dessa igreja, sai daí. Você não está vendo aí que tem esse fulano que está fazendo tal coisa? Beltrano está fazendo tal coisa? Você está vendo aí que você está ficando sem ambiente? Sai daí. Esse pensamento é de quem? E quando você começa a acatar esse pensamento, outro ser começa a dirigir a tua vida. E não é Deus não. Porque Deus vai sempre dizer para você que ficar e criar raiz e resolver os teus problemas, onde quer que você esteja. Tem que criar raiz e não aqui, estou plantado e aqui eu vou resolver o que tiver que resolver. E acabou. Está entendendo, meu irmão? Muitas vezes nós somos levados exatamente pelos maus exemplos. E aí o governo de Deus fica muitas vezes impedido em nossa vida. Por isso, o problema de sempre é esse: olhar para os maus exemplos. Esse é o problema de sempre. E esse tem sido um problema que afeta o governo de Deus na sua vida. Eu gostaria que você dissesse uma frase para o seu irmão, para ele ajudar ele a guardar isso, né? Diga para ele assim: se você ficar olhando para os outros, vai afetar o governo de Deus na sua vida. Se é que Ele governa a sua vida, né? Se é que Ele governa a sua vida. Um terceiro fator, que também constitui-se num problema para o governo de Deus na nossa vida, que atrapalha o governo de Deus na nossa vida, é o modelo errado. O padrão do mundo não serve para o povo de Deus. Padrão do mundo não serve para o povo de Deus. É outra coisa que atrapalha muito o governo de Deus em nossa vida, é a tendência que nós temos também de copiar o modelo do mundo. Qual deve ser o nosso modelo? O nosso modelo está nas Escrituras, queridos irmãos. Aqui está o nosso modelo, nas Escrituras. É triste observar que o mesmo padrão de comportamento dos israelitas continua a ser repetido em nossos dias. É triste perceber que esse comportamento tem se reproduzido ainda em pleno século 21. O nosso padrão está estabelecido na palavra de Deus. Não podemos olhar para o mundo para copiar o seu modelo. Isso vale, meu querido irmão, minha irmã, meu jovem, para todas as áreas da nossa vida. E por isso eu avalio com você e pergunto a você: casamento, você tem seguido o modelo do mundo ou a palavra de Deus? Educação de filhos, você tem seguido o modelo do mundo ou a palavra de Deus? Relacionamentos interpessoais, é o modelo do mundo ou o modelo da palavra de Deus? Negócios e trabalho, modelo do mundo ou a palavra de Deus? O seu lazer, o modelo do seu lazer, é o mundo ou a palavra de Deus? Vestuário, é o modelo do mundo ou da palavra de Deus? Quando você observa o modelo errado, isso atrapalha o governo de Deus na sua vida. A motivação de Israel era seguir o modelo das outras nações. Versículo 20 vai dizer: queremos um rei como todas as outras nações têm. Nós queremos copiar as outras nações, nós queremos ser como eles. E quando Israel faz isso, Deus disse para Samuel: não estão te rejeitando, eles estão me rejeitando. Quando você copia o modelo do mundo, você está rejeitando o modelo de Deus, o governo de Deus sobre a sua vida. O modelo de Deus não serve para mim, é ultrapassado. Então Ele não está governando a sua vida. Então Ele não é o Senhor da sua vida. Então Ele não é de fato o centro da sua vida. Porque se Ele governa a sua vida, o modelo é o modelo da palavra
está aqui nas Escrituras, para todas as áreas da sua vida. Qualquer que seja a área da sua vida, você vai buscar saber o que as Escrituras estão dizendo, como ela deve ser, como você deve fazer. É um negócio que você vai fazer, é uma decisão que você vai tomar, é o seu namoro que não pode seguir o modelo do mundo, é o seu casamento que não pode seguir o modelo do mundo. Por isso, meu querido irmão e as minhas queridas irmãs, não sigam moda do mundo para andar nua por ir mostrando o corpo, por amor de Jesus Cristo. Você pode me chamar de ultrapassada, mas olha para a palavra de Deus, é modéstia, é você se vestir com decência, por amor de Jesus Cristo. Olha no espelho, peça para o Espírito Santo, o Senhor quer que use essa roupa aqui ou não? E ouça o Espírito Santo, porque Ele vai dizer na sua mente lá, se você deve usar aquilo ou não. Você é templo do Espírito Santo, cuidado. A motivação era essa, seguir o modelo das nações. Quando seguimos o modelo errado, não há como o Senhor governar. O mundo é o sistema governado pelo diabo, irmãos. Imitar o mundo é imitar um sistema que é governado por Satanás. Tornar-se amigo do mundo é tornar-se inimigo de Deus. Por isso nosso irmão João vai dizer para nós em 1 João 2,15: filhinhos, não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Então, meu querido irmão, em nome de Jesus, padrão do mundo não serve para povo de Deus. Repita comigo: padrão do mundo não serve para povo de Deus. E ainda um outro fator que atrapalha o governo de Deus na nossa vida é não querer lutar. Não se engane, não dá para terceirizar as suas batalhas. Se você leu o texto comigo, você percebeu que os israelitas vão dizer assim, os anciãos vão dizer assim: nós queremos um rei que lute as nossas guerras. A nossa luta, olha aqui para mim, a nossa luta é contra o mundo, a carne e o diabo, e ela não pode ser terceirizada. Não pode, é você que tem que enfrentar o mundo, enfrentar a carne, enfrentar o diabo. Os líderes do povo de Israel fazem uma declaração, no mínimo sem noção: nós queremos um rei que lute as nossas guerras. Até parecia que nenhum israelita mais precisaria lutar, que isso por só o rei resolveria o problema. É certo que eles estão dizendo aqui, eu entendo isso, a gente tem que fazer a interpretação correta do texto. É certo que eles estão dizendo aqui que querem um líder que vá à frente nas suas batalhas, é isso que eles estão dizendo. Mas o problema é mais grave, por quê? Porque, na verdade, é depositar a confiança nesse líder. Na verdade, são dois problemas graves. Em primeiro lugar, ninguém pode lutar batalhas que são nossas. Batalha que é sua, é você que tem que lutar. Irmão, o seu vício, o seu pecado, eu não posso lutar por você. Eu queria entrar dentro de você, arrancar alguma coisa que não está aí, que não presta aí. E queria também que alguém pudesse entrar dentro de mim e arrancar alguma coisa que não presta de mim. Eu queria, mas não dá. As minhas batalhas são as minhas batalhas. As minhas lutas, as minhas tentações são as minhas tentações. E eu tenho que lutá-las. Porque ninguém pode fazer por mim. É eu que tenho que vencer a minha própria natureza, a minha carne. Eu é que tenho que vencer. Eu é que tenho que vencer o diabo, porque ele está tentando a mim, não é? Ele tenta você, mas ele tenta cada um individualmente. Então é a batalha que você tem que vencer. É você que tem que vencer o mundo que tenta atrair e grudar os teus olhos nele para que você não desgrude dele. É você que tem que vencer. A gente pode ajudar um ao outro em oração. A gente pode ajudar um ao outro estimulando. Mas a gente não pode lutar a batalha um pelo outro. Cada um tem a sua batalha para lutar. Oramos para que você vença a sua fraqueza. Mas quem tem que vencê-la é você. É você que luta essa guerra, essa batalha. É você que sabe o que está dentro de você. Essa é a verdade. Então, em primeiro lugar, ninguém pode lutar batalhas que são nossas. Em segundo lugar,
Somente Deus pode nos dar a vitória em cada uma delas. Só Deus pode nos dar a vitória. Davi descobriu isso desde a sua adolescência, quando ele vai lutar contra Golias. Ele diz: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não vai de outra forma, ele vai em nome do Senhor. E aqui não é um jargão que ele está usando. Ele está dizendo: eu estou indo no poder do Deus que eu sirvo. É o Deus quem sirvo quem vai te derrotar. É o Deus que eu sirvo que vai fazer a obra. É Ele que faz. Portanto, quando nós terceirizamos as nossas batalhas, nós incorremos nesse erro duplo, de achar que é possível passar por essa vida sem lutar. E, em segundo lugar, depositar a confiança em homens e não em Deus. Lute a minha guerra por mim, não dá. Eu confio em ti, pronto, e acabou de estragar o resto. Porque a confiança tem que estar no Senhor, é Ele quem luta as nossas guerras. Então, querido irmão, quando não queremos lutar, não se engane, não dá para terceirizar as suas batalhas. Um rei que lute por nós, um rei que vai à nossa frente, que confiamos e que vai nos conduzir em vitória. Errado também. Suas batalhas são suas e a vitória quem vai te dar é o Senhor, se você se sujeitar a Ele, querido irmão. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Esse é o princípio da palavra de Deus. Deus está pronto a lutar as nossas batalhas, mas Ele precisa estar no governo da nossa vida. Ele precisa estar no controle da sua vida. Sabe, irmão, quando a gente perde a batalha é porque Ele não está no controle. Se Ele estiver no controle, a batalha será vencida no nome poderoso de Jesus. Amém? Quero concluir essa palavra esta manhã perguntando a você: quem governa a sua vida? Você mesmo ou Deus? Todas as suas decisões passam pelo crivo de Deus? Passam? Os fatores que citei atrapalham o governo de Deus em nossas vidas, irmãos. A natureza caída está sempre em oposição a Deus e se insurge contra o governo de Deus. Quem domina a sua vida? Olhar para os maus exemplos tem levado muitos a governar a sua própria vida, se afastando de Deus e do seu governo também. Buscar seguir o modelo, o padrão do mundo, também impedirá o governo de Deus em nossa vida. O nosso modelo está nas Escrituras. Achar que é possível terceirizar as nossas batalhas, vencer sem lutar, ou tentar fazer sem Deus, fracasso certo. Somente sob o governo de Deus vencemos as batalhas contra a velha natureza, contra o mundo e contra o diabo. Quem está dominando a sua vida? A velha natureza ou o Espírito Santo? Você tem se deixado contaminar pelos maus exemplos ou tem entendido que o nosso exemplo é Jesus? Você tem entendido que não pode imitar o mundo, porque ou você imita o mundo ou imita Jesus. Você tem entendido que há batalhas que são suas e que somente sob o comando de Deus você poderá vencê-las? Se você entender isso, você se colocará sob o governo de Deus. Nós precisamos diariamente, queridos irmãos, declarar o senhorio de Jesus na nossa vida e o governo de Deus na nossa vida. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja, ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.